Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos falando sobre o DNA do pregador. O vídeo próximo passado nós comentávamos algumas coisas que poderiam fazer de você um pregador melhor, uma pregadora melhor, né? Por que não dizer um ministro melhor da pregação? Queremos dar continuidade para isso. Talvez até dê tempo de você pegar a sua Bíblia aí, né? Se você não pegou ainda, Romanos 10, né? Retomamos o mesmo texto do início, mas vamos seguir alguns versículos abaixo. Quero que você preste muito atenção no que a gente vai trabalhar hoje, em um complemento, na realidade, sobre essa questão do DNA do pregador. Então eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no capítulo 10 de Romanos. Vou ler o versículo 9 e vou fazer uma sequência aí, descer até o 15º versículo. Diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Você até pode parar um pouquinho e dizer assim: eu proclamo Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida, meu único Salvador. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de você, se você não evangelizar. As Escrituras Sagradas dizem... vou voltar. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Meu queridinho, minha queridinha, cabe a mim e a você ser portador da boa nova. O Evangelho é isso, a boa nova. Jesus é a boa notícia. Jesus é o verbo feito carne. E para isso a gente precisa, enquanto pregador, observar alguns detalhes que possam nos ajudar. O primeiro detalhe que eu quero comentar é sobre a nossa voz. A voz do pregador. Muitas vezes o pregador ele cria uma melancolia em torno daquela palavra que ele está anunciando, até mesmo para criar uma comoção às vezes. E muitas vezes coloca um volume na nossa voz que não é o volume da nossa voz. Quanto mais natural eu sou, melhor. É claro, vai ter uma hora que a gente vai ter que colocar um volume diferente. Vai ter uma hora que a gente vai ter que descer o volume. Mas o importante é manter o equilíbrio. O importante do DNA do pregador é ele ser ele mesmo. Aquilo eu sempre digo, não existe o pregador Marco Antônio, existe o Marco Antônio que quer ser pregador. Eu não posso deixar que a pregação seja maior que eu, e nem eu tenho que ser maior que ela, eu tenho que ser eu, para que a pregação aconteça nos moldes da ação do Espírito Santo. Então, procure deixar a sua voz sendo a sua voz. Tudo bem, hoje nós temos aí efeitos, né? Coloca na mesa de som, né? Faz efeito na voz, Jesus, né? Não, não é por aí. Claro, a gente hoje tem meios para evangelizar de várias formas, mas o que Deus quer, enquanto DNA, é que você seja único, legítimo. Quantos de nós queremos copiar os outros?
Isso acontece, mas a gente precisa ter a nossa própria identidade, ou seja, ter a nossa própria voz. Outra coisa que chama muita atenção às vezes é a questão do gesto, né? O pregador fica parado, anda, caminha, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um estilo de pregar, mas o corpo fala também. Nós precisamos entender que os nossos gestos são falantes. Quando eu aponto o dedo assim, eu estou querendo de alguma forma dar uma ordem ou mostrar um caminho. Quando eu faço com as minhas mãos para lá, para cá, né, os meus olhos, a minha boca. Claro, eu não tenho que ficar fazendo caras e bocas. Não, eu preciso dar liberdade para que o Espírito Santo age em mim. Que o Espírito Santo me faça mover. Quem me conhece e acompanha ou acompanhava as minhas pregações, sabe que muitas vezes no meio da pregação me vinha um silêncio, né? E eu tenho mania de colocar a mão sobre a cabeça e coçar um pouco a nuca. As pessoas sempre diziam que quando eu coçava a nuca, Deus estava me dando uma direção nova para aquele momento. Fato ou não fato, isso acontecia. São gestos, mas gestos na liberdade do Espírito Santo. Uma outra coisa, a nossa fisionomia, né? Como que eu me coloco, né? Às vezes eu chego para dar uma pregação, estou bravo porque vindo para a missão, no trânsito, alguma coisa me aconteceu, eu já cheguei irritado e eu quero passar essa irritabilidade para quem está me vendo. Não, seja sóbrio. Pedro vai dizer para mim, Pedro vai dizer para você que nós temos que ser sóbrios, sóbrios. Essa sobriedade vai fazer a diferença, né? A minha aparência, como que tem que ser, né? Eu lembro que uns anos atrás, nas nossas missões, a gente reuniu pessoas, as melhores em cada tema que a gente ia pregar nos nossos encontros. E tinha um dos meninos, o Ricardo ele fazia a última ou a penúltima pregação e era muito interessante, né? A aparência. O Ricardo se vestia com uma roupa do Ayrton Senna e entrava, né? Porque era uma pregação, falava da vida nova, da oportunidade de chegar, de ser vencedor. Era muito bacana. Mas o Ricardo não parava na aparência daquela roupinha dele. O Ricardo ele tinha um domínio na palavra. Então não adianta você se vestir aí, você colocar uma roupa jovial, você colocar um boné, querer ser um estilo mais playboy, mas se você não domina a palavra, se você não tem uma aparência segundo o Espírito Santo, não quero que sejas bravo, não quero que seja ficar sorrindo toda hora, parecendo, né? Não, a gente tem que ter equilíbrio, né? E para isso, meu querido, a gente tem que aprender a respirar. O Espírito Santo, o pneuma, é respiração. A gente precisa aprender a respirar na pregação. Nós precisamos entender que as pessoas que estão sentadas, elas precisam entender aquilo que está sendo passado. E às vezes a gente faz uma avalanche, uma cachoeira de palavras. E essa cachoeira de palavras nem sempre vai deixar confortável quem está ouvindo. Então, nós precisamos aprender a respirar, aprender a colocar, aprender a entender. E outra coisa que preciso colocar aqui no DNA, nós precisamos aprender que tudo que tem um começo tem um fim. E para que o começo seja bem recordado, o meio tem que ser excelente. E para que o final seja bom, o meio tem que ser excelente. Não enrole para terminar. Não tente colocar coisas que não é para o momento. Acabou. Acabou. Se você não tem mais o que falar e não será você que vai conduzir um momento pós-pregação, se afaste do ambão. Seja humilde, dê o microfone para quem vai fazer. Fez sua parte, o DNA vai se mostrar quando você ser sóbrio e humilde. Vamos esperar o próximo vídeo com a graça de Deus. Deus te abençoe e por favor, deixe aí um comentário, nos ajude a melhorar.